Galera, se liga, olha, o Bob Iger, o presidente da Disney, o cara que é o chefão do Kevin Feige, ele falou lá atrás que os estúdios têm espaço para filmes de censura alta e que o Deadpool poderia fazer parte disso. Quem lembra disso? Lembra disso? Eu já comentei aqui. Só que tudo indica que o discurso agora tá mudando. Mudou. Agora que a Fox já é da Disney, não tem volta, o futuro do Deadpool pode ser bem diferente do que você imaginou. Vamos lá. Ei, Nerdtrunks, Peter aqui. Bora mandar a real aqui, ok? Deadpool é do caramba, você sabe disso. O personagem chuta a bunda nos quadrinhos, não é verdade? Ele é desbocado, não é herói, não é nem vilão, é hiper violento, é debochado. E foram exatamente essas características que garantiram o sucesso do Deadpool também nos cinemas. Ninguém vai ver os filmes esperando, né, um filme padrão Disney, não dá, tipo, sabe? A galera foi pela zoeira. Sabia no que estava se metendo. Agora, será mesmo que a Disney tá preparada para mudar tudo isso? Será que vai dar certo? O que o diretor do último filme acha disso aí? Mas antes, galera, não esquece, joinha no vídeo para dar aquela força. Você gosta de dar força pros outros, então você vai receber em dobro. Obrigado de coração, vamos lá. O jogo virou, né, quando bateu a conta da compra da Fox na Disney. Houve lá uma perda operacional de 170 milhões de dólares. Isso aí é reflexo do resultado ruim de X-Men Fênix Negra nos cinemas. Foi super mal o filme. E se tem uma coisa que executivo de Hollywood detesta, é perder dinheiro, né? A Disney mandou tirar na hora, imediatamente, todos os filmes de Marvel das mãos da equipe da Fox e colocar tudo nas mãos do Kevin Feige, né, que já comanda o semi já tem um tempo. Quem acompanha esse desespero avisa que já tem muito executivo botando pressão pra aproveitar o acervo da Fox pra tirar lucro. Os caras querem dinheiro o máximo que puder. Por conta disso, olha isso, a Disney tá precisando de grana, né? Anunciou já reboot de Esqueceram de Mim, Uma Noite no Museu e outras franquias aí que estavam com a Fox. A princípio, a Disney queria aproveitar o Deadpool do jeitinho que a Fox deixou. A gente viu isso. Queria o Deadpool daquele jeito. Mas agora já tem muita gente lá dentro pensando em rebootar a franquia dele também, do Deadpool. No, God! E rebootar com censura baixa, galera. Deadpool Nutella. Family friendly. Olha isso. Ou seja, né? É tudo uma questão de grana. Tem gente que defende que Deadpool fez o sucesso que fez por conta da censura alta. Deadpool casca grossa, raiz, metendo cerol em todo mundo. A chamada censura R nos Estados Unidos, não é verdade? Restrito para maiores de 17 anos. Mas também tem gente dentro da Disney que acha que o personagem pode fazer mais grana ainda se abaixar a censura, né? Quanto menor a censura, mais público vai atrair, né? Mais público pode chegar no cinema para ver. Com censura mais baixa, mais gente vai poder ir aos cinemas ver o filme. Sabe aquele teu priminho que ficou pedindo para ver Deadpool e o pai dele não deixou? Não pode, é muito feio, tem muito sangue. Lembra tua avó, né, que viu o filme lá contigo em DVD e depois ficou assim, o que é isso? Né, não foi assim? Pois é, a Disney quer mudar isso aí. Agora pode ter o priminho, pode ver tua avó sem ficar chocada, a Disney quer isso. O diretor David Leitch, né, que fez o Deadpool 2, tá confiante que ainda dá pra preservar a natureza do personagem, mesmo com censura baixa. A gente dá pra manter o Deadpool como ele tava, com censura baixa. Cara, eu acho complicado isso. Esse diretor tá promovendo um filme novo, né, que ele dirigiu, não sei se vocês ouviram falar, um tal de Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw. Por acaso, o filme tem censura PG-13, ou seja, PG-13, que é liberado para maiores de 13 anos. Aliás, como todos os 8 filmes da franquia Velozes e Furiosos. Tu vai dizer que não tem violência em Velozes e Furiosos? Que não tem palavrão? E a franquia também emplacou alguns filmes na lista dos mais vistos da história. Então, sim, o cara sabe o que tá falando. É esse o caminho que a Disney pode estar tentando buscar pra Deadpool. Eu, sinceramente, acho que corre o risco de perder um pouquinho da natureza. É sim possível de fazer uma mesclagem, como a gente viu que o cara conseguiu fazer com Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos não é uma coisa, né, não violenta. Tem um certo nível de violência. Lógico que você não vai ver gore, como a gente consegue ver, né, em Deadpool. Mas eu acho que, de repente, se puder mesclar, pode ser uma coisa disso bacana também. O David Leitch já tem opinião formada sobre essa polêmica aí. Abre aspas. Deadpool 3 não precisa necessariamente ser censura R. E a Disney não precisa necessariamente fazer apenas filmes PG-13. Eu acho que nós iremos encontrar um meio termo feliz. Fecha aspas. O diretor do Deadpool 2 confirmou que ainda não assinou para dirigir o terceiro filme, mas está participando de algumas discussões sobre como é que vai ser o futuro do personagem nos cinemas. Das reuniões que ele participou, ele afirma que o resultado pode ser positivo, que existe esse interesse da Disney em dar continuidade a esse universo. Isso eu acho bacana, a gente já ouviu falar que a Disney quis pra caramba o Deadpool do jeito que tá. E uma das propostas, né, que parece estar aí surgindo, emergindo dessas reuniões que o cara tá fazendo, é a gente acabar vendo 2 versões do Deadpool nos cinemas. Olha isso. A gente teria, então, filmes solo do personagem, que seriam
iguais ao que a gente já viu até agora, censura R, ok? Violência sem limite, né? Palavrão a rodo. Só que ele não faria parte do UCM, olha isso. Ele funcionaria como um derivado, meio aquele lance dos heróis da Netflix, sabe? Pô, enfim. Só que o personagem também poderia participar do UCM com parcerias ao lado de outros heróis, e assim, nesses filmes os diretores iriam baixar a bola do personagem. Eu acho complicado até de entender o que eu mesmo falei. Imagina vocês, os caras querem dois personagens, né? O mesmo ator, com dois personagens, dois universos, canônico e não canônico. Eu não consegui nem entender isso que eu tô falando pra vocês. Mas isso é o que estão falando, né? Vai ser um personagem pra participar do CM e outro não. Quem já viu o Deadpool aparecendo em outras mídias, já sabe que esse tipo de mudança rola sim, rola direto. Nos gibis do Deadpool, pô, o bicho pega. Não fica pedra sobre pedra, cara. O personagem não poupa ninguém. Ele esculacha geral. Mas fora dos gibis dele, cara, aí a coisa muda de figura. O Deadpool já apareceu até em jogo da Lego, pra vocês terem noção. Não tem como ser mais family friendly do que isso. E ainda assim o personagem segue, né, do jeitinho que a gente curte no espaço dele. Eu acho esquisito ter duas versões do personagem nos cinemas, habitando universos diferentes. Como eu falei, muito difícil de entender isso. Na DC isso rola, né? A gente vai ter aí agora o Coringa do Esquadrão Suicida e o Coringa do Joaquin Phoenix existindo ao mesmo tempo nos cinemas. Sem contar aí o Coringa de Gotham ainda por cima, então tem 3. Então assim, se querem 2 Deadpool, será que vão ser 2 atores diferentes também? Você não acha que a Marvel ia complicar fazendo isso? Porque assim, se for 2 atores diferentes, complica. Se for o mesmo ator, complica mais ainda. Fazendo papéis diferentes, assim, sei lá, canônica e não canônica. É complicado, né? De qualquer forma, a galera da Marvel vai ter que lidar com esse dilema. Se manter o universo do Deadpool em Deadpool 3, como é que você vai explicar os X-Men pra galera? Oficialmente, eles ainda não apareceram no CM. Mas o Deadpool vai fazer parte do CM? Isso vai ficar confuso. É mais um problema do mesmo nível do Venom da Sony, né? O Venom faz parte do universo da Sony, que tem o Homem-Aranha, mas não faz parte do CM, que também tem o Homem-Aranha. Cara, é de pirar os fãs isso aí. Né, pro Deadpool é prato feito pra quebrar a quarta parede, né? Fazer piadas, zoar, essa confusão toda. Mas, porra, pra gente vai ficar confuso isso aí. Então vamos lá, recapitulando que eu tô confuso. A gente tem 3 alternativas aí. A primeira não muda nada. Deadpool 3 vem aí do jeito que a gente já viu, mas fora do CM. Olha isso. Segunda alternativa, rebuta o Deadpool com censura baixa pra caber no CM. E por último, alternativa da bagunça. Deadpool vai existir simultaneamente em filmes de censura alta e em filmes de censura baixa. Um fazendo parte do CM e outro não. Nada é 100% por enquanto, mas o tempo tá correndo e a galera da Disney quer dinheiro. Dinheiro é o que move todo mundo. Quer recuperar o investimento, que foi pesado, 76 bilhas de doleta. Qualquer novidade sobre Deadpool nos cinemas, eu vou trazer pra vocês, rapaz. Eu que vou trazer, hein? Vê lá, hein? Nerd, muito obrigado. Não esquece o joinha, hein, cara? Aquela simbiose casca grossa que só você faz. Joinha PG-13, não, joinha classe R, né? Com muita censura. Não, sem censura pra você dar um joinha. E não esquece também, clica aqui todos os dias só pra você. Vai ter demais. A gente sempre nessa troca aqui maneira de informação, né? Você vendo meus vídeos e olhando seus comentários. Obrigado de coração, galera. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!